É com muita alegria que mais uma vez estou convosco neste programa Ordenar a Vida, em que vamos caminhando, fazendo os exercícios espirituais de Santo Inácio, um caminho espiritual de oração, de contemplação, de meditação, em que vamos tentando fazer ao longo dos meses, de programa a programa, de semana a semana, esta graça de podermos refletir, pensar, rezar ao jeito de Santo Inácio e do modo que ele nos ensina. Estamos na primeira semana dos exercícios, que é a semana em que rezamos o pecado, o sentido da misericórdia, a necessidade de nos abrirmos à bondade e à ternura de Deus. No último programa, se lembram, os que cá ouviram, falámos dos dois colóquios da primeira semana, o colóquio da misericórdia feito diante de Jesus crucificado, explicámos o que isso era e convidei-vos até a fazê-lo durante a semana, e depois o tríplice colóquio, que é primeiro a Nossa Senhora, depois a Jesus, depois ao Pai, pedindo três graças. Foi com essa matéria que ficámos a perceber melhor como é que Inácio nos coloca a nós em oração no final da meditação e da contemplação, ou com o tríplice colóquio ou com o colóquio da misericórdia, ou com os dois, que podemos fazer até fora da meditação, no dia a dia. Todos os dias à noite pode fazer o seu colóquio da misericórdia, olhando para Jesus crucificado e perguntando quem é aquele que está na cruz e quem sou eu, e conversar com ele. Ele vai à cruz e à morte por amor, eu sou um pobre pecador ou pecadora, e isto nos dá a relação entre nós e Jesus e a loucura apaixonada do seu amor. E o tríplice colóquio também o podemos fazer com muitas vezes, todos os dias, se quisermos, para nos abeirarmos de Maria e com ela ir a Jesus e depois com os dois ao Pai. Hoje vamos falar, neste programa, de outro assunto que Santo Inácio traz na primeira semana. São as regras de discernimento próprias da primeira semana. O que é que isto quer dizer? São conselhos, são regras que ele dá para o orientador e para a pessoa que está a fazer os exercícios, que está a rezar, que está a meditar no silêncio. Regras para esta semana, porque esta semana, já que se reza o pecado e se reza a misericórdia e se reza o inferno e se reza o primeiro pecado de Adão e Eva, os nossos pecados, a alma, o coração é sacudido por algumas dificuldades. Então ele dá regras para nos ajudar a perceber como tentar, eu ia dizer, resolver com a ajuda destas regras as dificuldades que nos aparecem. As regras de discernimento, pois há outras para a segunda semana mais difíceis de entender, quando lá chegarmos depois tentarei explicar. Agora estamos nas regras da primeira semana, ou seja, da semana do pecado, da misericórdia, da conversão, das lágrimas de arrependimento, como diz Santo Inácio, da pena de pecar e do desejo de nos converter. São 14 estas regras, numerosas e com muitos ensinamentos importantes, para que quem dá os exercícios e quem os recebe tenha a facilidade com estas regras caminhar eu ia dizer, numa conversão cada vez mais intensa e num desejo cada vez mais profundo de nos abrirmos. Inácio diz assim: regras para, de alguma maneira, sentir e conhecer as várias emoções que brotam na alma, as boas para as aceitar e as más para as rejeitar. São para isso estas 14 regras. Que coisa bonita! Regras para cairmos na conta
das boas e das más moções, movimentos, inspirações, tentações que vêm ao interior do coração e da alma. As coisas boas para as desenvolver e tentar crescer, as más para as afastar de nós. Então Inácio parte do princípio que nós somos sacudidos por moções interiores, espirituais, o Espírito Santo dentro de nós vai nos movendo. Por outro lado, o espírito do mundo, as tentações, também nos vão entrando e movendo. Tentação da ira, da impaciência, da cobiça, do orgulho, da vaidade. É no meio deste confronto que ele dá umas regras para nos ajudar a caminhar. E ao meditar os exercícios da primeira semana, também somos confrontados com dificuldades e que é preciso recorrer a estas regras que são tão importantes. A primeira e segunda regra, eu agora vou explicar regra por regra um bocadinho para vos ajudar a perceber. A maior parte de vós nunca ouviram falar destas coisas, nem de Santo Inácio, nem do livro dos exercícios. Daí que é bom perceber estas regras. A primeira e a segunda regra fazem como que um bloco, uma unidade, completam-se uma à outra. Trata-se de perceber como agem o bem e o mal dentro de nós, o bom e o mau espírito. O bom espírito, o Espírito Santo, o mau espírito, o tentador, o demónio, como é que agem ambos dentro de nós? Quem deseja progredir em Deus e caminhar na santidade, agir consoante o Evangelho, é natural que lhe apareçam na vida estas tentações. Tentação de desânimo, uma agitação mais interior, uma perturbação de alma, para impedir este progresso. Tu queres crescer, pois vais ter tentações que te impeçam o crescimento. Tu queres andar mais na santidade, na oração, na penitência, vais ter tentações que te vão impedir, ou pelo menos criar desânimo. Daí que temos de estar acautelados com estas tentações para não nos deixarmos iludir e seduzir por elas. A tentação às vezes sucede muito simplesmente. Um pequenino grão de areia nos parece uma montanha e a gente fica assustado. Tenho esta montanha diante de mim? Não, é só um grão de areia. Não te assustes, podes até quase calcá-lo com o pé. Mas a tentação nos faz bichos de 7 cabeças dentro de nós e nos faz assustar com a tentação. Eu já vou dar mais algum exemplo. Então isto nos pode ajudar a desanimar, a não querer crescer. A tentação pode vir, por exemplo, quando a gente se dispõe a fazer penitência, dizer, não te adianta nada a penitência, estás a fazer penitência, qualquer dia estás doente, fazes jejum, qualquer dia adoeces, para que a penitência? Não, isso não te vai ajudar a nada. Então a tentação vem para nos impedir de nos agarrarmos à graça e nos agarrarmos ao caminho deste crescimento espiritual. Por outro lado, a tentação às vezes parece que nos põe uns óculos escuros e a gente vê tudo negro, vê tudo ao contrário do que é a realidade. Parece que a própria fé não tem sentido, parece que não adianta rezar, parece que ir à missa e comungar para quê? A lente escura. Olhamos para nós e só nos vemos com defeitos, e não é verdade, também temos qualidades e coisas boas. Olhamos para os outros e parece que só vemos o mal à nossa volta, e há tanta coisa boa, tanta maravilha. Então, a tentação pode vir neste sentido negativo para nos impedir de caminhar e de nos abrirmos à graça. Quem quer crescer tem muito destas tentações e algumas destas seduções
do mau espírito que nos quer enganar e impedir de crescer e de caminhar. Por outro lado, diz Inácio, na segunda regra, pelo contrário, a quem vive no pecado e anda de pecado mortal em pecado mortal e vive no vício do álcool, da droga, do vinho, no vício do prazer sexual, no vício de enganar nas contas e nos dinheiros, quem anda neste caminho de pecado, é natural que a tentação, que o Espírito Santo nos morda com remorsos, mas por outro lado é natural que o demónio nos encante. Caminha por aqui, assim é que é bom, os outros é que são parvos e não levam um caminho como tu, daqui a pouco tens mais dinheiro, estás mais rico, vais poder conseguir mais coisas. Então, esta tentação subtil de nos enganar e de nos fazer impedir da conversão, porque o demónio tenta entusiasmando-nos no mal, na vaidade, no orgulho. Não, deixa os outros em paz, não te compares com eles, tu é que estás bem. Os outros, coitadinhos, são piedosos, vão à missa e rezam, mas tu vais melhor, porque vais pelo caminho do orgulho e da vaidade e qualquer dia estás mais rico, mesmo enganando nos negócios. E a tentação vem cada vez mais subtil. E quem diz destas dimensões, diz de outras tentações, como da luxúria, contra a castidade ou outras. É deixar-se embarcar e deixar-se conduzir. E isto não nos ajuda a ser fiéis ao mistério do amor. Há, portanto, uma verdadeira luta dentro de nós. Santa Teresa falava desta luta interior. Dentro de nós é um campo de batalha. As tentações que nos querem impedir de caminhar no bem ou as tentações que nos querem seduzir para nos atirar para o abismo e para a lama e para o pecado. Então é em nós este campo de batalha. É uma luta contínua e a vida traz disto, dentro e fora da igreja. Os que vão à missa e os que não vão. Todos temos tentações destas, que o Senhor nos ajude a libertar-nos e com clareza a perceber melhor o caminho dele, que é o caminho do Evangelho. Depois destas duas primeiras regras, vem um conjunto de regras em que Inácio nos vai falar, Santo Inácio nos vai falar do que é a consolação espiritual, do que é a desolação espiritual, e nós podemos acrescentar do que é também a secura espiritual. E os conselhos que dá para uma pessoa que está em consolação espiritual, como também os conselhos para a pessoa que está em desolação espiritual. O que é a consolação espiritual? Vamos lá. É todo o modo de Deus agir dentro do coração da alma cristã. Quando diz todo o modo, é mesmo todo o modo de Deus agir. Quando Deus age, consola. Quando Deus age, a ação do Espírito é para consolar, é para animar, é para fortalecer, é para alegrar. Então, consolação espiritual é fervor, é uma espécie de ardor no coração em que a pessoa se sente com fervor, com encanto, com entusiasmo, com o coração em fogo. É uma maneira de Deus consolar, mas não é a única. Se Santo Inácio diz que é todo o modo de Deus agir, então Deus consola também dando fé, esperança e caridade. E a ação do Espírito Santo pode ajudar, pode e ajuda muitas vezes por dentro a aumentar na fé. Parece que se calhar o coração não sente esse ardor, esse fervor, esse entusiasmo, mas a fé aumenta, fica mais robustecida, encara a vida de outra maneira, encara o sofrimento ou as dificuldades
com outro entusiasmo e outra fortaleza. Então, a fé, a esperança e a caridade. E todo o aumento de fé, de esperança e de caridade é a ação da alma no coração. E quantas vezes as pessoas que fazem oração, e mesmo as que não fazem, sentem que é isto mesmo. É um aumento de fé, de esperança e de caridade, que é o modo como Deus a está tratando, consolando, animando. Outra maneira de Deus consolar é através da luz interior. Eu vou tentar explicar isto melhor. Uma pessoa que está rezando um texto bíblico, ou está rezando o terço, ou está fazendo uma meditação sobre um dos mistérios do terço, e há coisas em que nunca tinha pensado, e vem a luz do Espírito e a ajuda a ver de um modo novo algum aspecto do Evangelho, da fé, do mistério, de Jesus, de Nossa Senhora. Então, a consolação não vem pelo fervor, mas vem pela luz interior que nos ajuda, como que se acende dentro de nós um interruptor e nos ajuda a caminhar de uma maneira mais profunda. Como é maravilhoso perceber como Deus age, dando-nos luz sobre nós próprios, sobre os mistérios da graça, sobre a palavra de Deus. Quantas vezes nos sucede já ter rezado esta parábola, uma qualquer, a parábola do bom samaritano. Quantas vezes já a lemos e a rezamos e parece que não a entendemos nunca tão bem como hoje. Hoje fez-se mais luz dentro de nós. Este versículo, esta palavra, aquela frase. Então é a ação de Deus a consolar, dando luz sobre o texto que estamos rezando. Outras vezes Deus consola dando força e ânimo para levar a cruz, para resistir às tentações, para se sentir mais animado no próprio trabalho que realiza ou no apostolado que faz. É a ação de Deus através do ânimo, da coragem, da determinação. Se calhar não vem tanto o sentimento do fervor, do coração aquecido. Está, se calhar, o coração um bocadinho arrefecido, como que árido, mas, por outro lado, está uma fortaleza interior, para levar uma doença, para aceitar bem a morte de um familiar, para levar a cruz de cada dia com mais entusiasmo, ou resistir às tentações. É a força de Deus. Então Deus consola dando força e dando ânimo. E podemos pedir esta graça, pedir esta consolação, não só pedir fervor, gozo espiritual, doçura espiritual, não. Pedir aumento de fé, de esperança e de caridade, pedir luz interior para ver melhor e com mais profundidade, pedir fortaleza para nos animarmos a levar com entusiasmo a graça. Então, tudo isto pode ser maneiras de Deus consolar. Na primeira semana, algumas vezes Deus consola, ajudando a pessoa à contrição, à pena de pecar, e de tal modo que até chora. Lágrimas de arrependimento é outro modo de Deus consolar, dando lágrimas de arrependimento para ajudar a pessoa a crescer interiormente na conversão. Outras vezes Deus consola dando alegria, gozo espiritual. Não é propriamente fervor, o coração não está aquecido, mas a pessoa sente-se feliz, sente-se alegre, sente-se animada por Deus e pelo Espírito e quer rezar mais, ser melhor, lutar mais. E tudo isto é consolação de Deus na alma cristã, no interior do coração do cristão. Então, toda a ação de Deus. Quando se está consolado, é outra regra de Santo Inácio, em que ele explica que
Quando se está consolado, temos que nos precaver para quando vier a desolação, como é que eu me vou portar? Agora é fácil rezar, agora é fácil ter fé, agora é fácil caminhar, porque estou numa fase de consolação, de gozo. Mas depois, quando vier a desolação e a dificuldade e a tentação e a tristeza, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Como é que eu me vou comportar? Inácio diz que é importante pensar nisto, ajudar o exercitante a perceber como é que me vou comportar no tempo da desolação ou da secura espiritual. Ter consciência que não devo cortar o tempo da oração, primeiro grande conselho, que não devo desanimar, segundo grande conselho, que devo esperar a ação do Espírito Santo, porque ele há de vir ajudar-me, ele está dentro de mim, ele não deixa de agir, e tomar forças para quando vierem os tempos da desolação, do desânimo, da secura, eu não me deixar abater. E o primeiro grande conselho é muito importante, não cortar o tempo da oração. Não me apetece, hoje não rezo, apetece-me rezar menos, em vez de meia hora, rezo só um quarto de hora, não. Ser fiel ao tempo, a fidelidade passa também por aí, e essa graça Deus te quer dar com todo o entusiasmo e com toda a fortaleza interior. Por outro lado, um conselho que nem sempre é fácil de pôr em prática, da regra 11, quem está consolado, tenha cuidado, seja humilde. A consolação não é sua, a consolação vem de Deus, é dom. E, portanto, tu não podes fazer ninho em telhado alheio. Ou seja, tomar a consolação como tua. Não, ela é de Deus, é Deus que te dá, é Deus que te ajuda. Então, tens que ser humilde e perceber que a consolação é graça. E entender que é algo que não nasce de ti, nem de só. Parece que há pessoas que pensam, quando rezo bem estou mais consolado. Não. Quando Deus te consola, tu estás mais consolado. E isso não significa que rezes mal, quando estás menos consolado. Não pensar que isto é fruto só da minha boa vontade, do meu esforço. Não, não é. É graça, pura graça de Deus. É o amor de Deus que vem sempre em nossa ajuda para nos ajudar a caminhar neste dinamismo interior e espiritual. Então, quando estás consolado, muita humildade. Não te envaideças, não penses que já rezas bem, que já és uma pessoa muito espiritual, que já rezas com muito entusiasmo e dinamismo. Não, não. Humildade, para perceber que tudo é graça, tudo é dom de Deus. Tens é que estar numa atitude de gratidão para com o Senhor, para o louvar, o bendizer, o glorificar, lhe dar graças, porque Ele te encheu o coração e a vida e o de ânimo, de alegria, de paz, de toda a consolação, ou todas as maneiras dele consolar. Isto é muito importante. Há pessoas que se envaidecem e depois perdem tudo. Envaidecem-se porque, eu já rezo bem, eu já sei rezar muito bem, eu já rezo, até tenho consolações muito grandes. Não, não é por aí o caminho. Não te envaideças com os dons de Deus, sejam eles quais forem. Mas tem uma atitude como Nossa Senhora, a humilde serva. E isso é que é importante. Ou como Jesus, que veio para humilde, para servir e não para ser servido. Por outro lado, quando vier o tempo da desolação, o tempo da secura, o tempo do desânimo, Santo Inácio diz que é preciso o orientador animar a pessoa a dizer-lhe, tem calma, há de vir a consolação. Olha, a comparação é muito simples, é como num túnel. A gente vai no túnel, mas não pode desanimar, porque no fim vem o sol.
É uma noite, mas há de vir a madrugada. Não te aflijas, continua a caminhar, continua a rezar, continua a ser fiel. Às vezes a desolação, o desânimo, o túnel, a noite escura pode durar semanas, meses, anos até. Santa Teresa teve muitos anos assim. Mas depois lá vem a luz de Deus e a consolação de Deus. Esses momentos podem ser de prova para provar a tua fé. Vamos lá ver se ele ou ela reza mesmo quando está desolado. Ou só reza quando tem o coração a palpitar e cheio de fervor. Então vamos lá. Prometeste rezar uma hora e agora já não queres rezar porque estás desolado? Não, não é esse o caminho. O caminho é a abertura ao dom da graça para continuar a ser fiel. Que o Senhor nos ajude a perceber estes caminhos e a levá-los com entusiasmo. Vou-vos dar uma bênção em nome dele. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Uma boa semana. Vamos aprendendo a discernir o bom espírito e o mau espírito, as tentações e as desolações, a consolação, vamos tentando esta graça de nos abrirmos ao dom de Deus que em nós quer fazer maravilhas.